O livro de Marcos foi o primeiro dos evangelhos. Muito embora na Bíblia nós tenhamos Mateus antes, o primeiro foi escrito por Marcos. E ele inicia esse documento dizendo que é o princípio do evangelho. A palavra evangelho é alguma coisa parecida com boa notícia. Quando você fala evangelho, é algo como boa notícia. Esta palavra evangelho não é originária dos evangélicos. Era uma palavra do Império Romano. Então lá o imperador romano, quando queria dar uma notícia para as pessoas, ele mandava um mensageiro, e esse mensageiro levava o que eles chamavam de evangelho, porque na cabeça deles, evangelho era tudo de bom que o imperador fazia. Todas as coisas boas do império, eles chamavam de boas notícias. Isto perdurou até a chegada de Jesus, mas daqui a pouco a gente volta a isto. Naquele cenário complexo, foi que Jesus veio a este mundo. O Império Romano era muito poderoso e dominava o mundo de então, inclusive aquela região onde estava Israel. E as pessoas entendiam que notícias que vinham de Roma eram notícias sobre as quais se precisava colocar atenção. Então o Espírito Santo redefiniu esse termo ao anunciar Jesus, o Messias. E Jesus foi quem protagonizou o maior dos eventos da humanidade, que foi a encarnação do Verbo, né? A encarnação do Verbo. Então, o termo evangelho passou a ser utilizado pelos cristãos para designar as notícias de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande notícia. E a mensagem que Jesus trouxe ao mundo é o evangelho de verdade, porque não há notícia melhor do que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Então, depois da chegada de Jesus, a boa notícia não se refere mais às pessoas poderosas deste mundo, como os romanos entendiam que eles eram. Domínios políticos, classes, etc. Boa notícia, desde a chegada de Jesus ao mundo, é um movimento de Deus em favor do ser humano, para resgatar o ser humano da sua vã maneira de viver. Eu vou pedir para vocês irem lá no livro de Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versos 17 até 25. Ele diz assim: se vocês invocam por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andem em temor, em reverência, em respeito, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então esta palavra que foi evangelizada mostra que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Esta vã maneira de viver é aquela maneira de viver que recebemos dos nossos ancestrais, né? E o Senhor nos resgatou, não com o poder do dinheiro, não com o poder dos recursos, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Esta é a grande notícia, este é o Evangelho, tá certo? Então, a boa notícia da chegada do reino de Deus em nós inaugura um novo jeito de ser gente. Volta lá no livro de Pedro, na primeira carta, no capítulo 1 de novo, agora do verso 13 até o verso 16, está escrito assim, ó: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que não está bêbada. O bêbado é ébrio, o não bêbado é sóbrio. Sóbrio é alguém que está com o juízo no lugar, com a cabeça no lugar, com o pé no chão, tá certo? Então sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, então este é um primeiro princípio. Sobriedade, segundo, obediência. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Então você não pode se conformar de manter em você aquele jeito errado de viver que você vivia antes do Evangelho chegar a você. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também em toda a vossa maneira de viver, tá certo? Então o Evangelho inaugura um novo jeito de ser gente que não se adapta mais, que não se conforma mais com o mundo de pecados, tá certo? Tá certo? Então, com a chegada do Evangelho ao nosso coração, todos aqueles aspectos da vida experimentam uma mudança, uma transformação, com o objetivo de recuperar a dignidade de todos nós seres humanos, porque fomos aviltados, corrompidos pelo pecado. A natureza do pecado passou de Adão para todo mundo, tá certo? Então, na chegada de Jesus, o Evangelho não é mais aquele sentido de poder. O apóstolo Paulo uma vez disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, etc. Mas o Evangelho não se resume ao poder. Na verdade, esse poder temporal, né? Porque o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação, e a salvação é eterna. Amém? Amém, gente? Amém. Muito bem. Então a boa notícia tem mais a ver com a transformação do ser humano operada pelo Espírito Santo,
a partir da remissão possível pelo sangue do Cordeiro. Então veja, quando o Evangelho chega ao nosso coração, as coisas começam a mudar. Vai lá em Romanos capítulo 12, verso 2, eu acho. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E como é que você é transformado? Como é que você se transforma? Esse transformai-vos aí é você se transforma. Como é que você se transforma? Você se transforma pela renovação do seu entendimento, ou seja, por um novo jeito de entender as coisas, por uma nova forma de enxergar as coisas, para que você experimente então qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, desde a chegada do Evangelho, começa uma série de transformações no caráter e no comportamento. Romanos 12, de 9 a 21, o amor seja não, aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer, qualquer um que quiser ser honrado precisa aprender a honrar. Ok? Tá ok, gente? Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Continua. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, comuniquem com os santos nas suas, com a letra S, nas necessidades deles, não na sua, pessoal. Ok? Comunique com os santos nas suas necessidades. Sigam a hospitalidade. Sejam corteses. Sejam pessoas que recebem bem, que tenham calor na hora de receber. Abençoem os que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Nós não somos do time de amaldiçoar. Nós somos do time de abençoar. Entenderam bem, gente? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Sabe esse tipo de gente que diz assim: se sair da minha cobertura espiritual, eu lanço uma maldição? Primeiro, porque a Bíblia diz que maldição sem causa não pega. E segundo, porque se faz um negócio desse, revela que não tem nada com Jesus. Alegre-se com os que se alegram, chorem com quem chora, sejam unânimes entre vocês, não ambicionem coisas altas, acomodem-se às coisas humildes, não sejam sábios em vós mesmos, não tornem mal por mal a ninguém, procurem as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiverem vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se ele tiver sede, dá uma aguinha para ele. Porque fazendo isto, você vai amontoar brasas de fogo sobre lê com S de novo, sobre a cabeça dele, não é sobre a tua. Se você fizer bem para quem faz mal para você, você deixa a cabeça dele quente, não a tua. Entenderam bem? Montou a brasa sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, vença o mal com o... Então é um novo jeito de viver. O Evangelho chegou, a gente não vive mais como vivia no mundo. Bateu, levou. Falou mal de mim, falo mal também. Mostrou a língua, eu faço careta. Xingou, eu xingo também. Não, agora é outro jeito de ser gente. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Sim. Legal.
Então o verdadeiro evangelho se opõe a qualquer tipo de império que privilegia o poder temporal em detrimento do serviço ao próximo, como Jesus ensinou. Porque o evangelho tira as trevas do homem, enquanto tira o homem das trevas. Vocês já ouviram falar que é fácil tirar alguém de um lugar ruim, mas é difícil tirar o lugar ruim de dentro da pessoa. Quando eu digo que o evangelho tira as trevas do homem, enquanto tira o homem das trevas, eu me lembro do que aconteceu na saída do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, mas demorou um bocado de tempo para o Egito sair de dentro do coração deles, porque eles viviam na marcha indo para Canaã, lembrando das coisas do Egito. E isto é a figura para nós. A gente não pode viver na fé com o tempo todo com saudade do mundo. A gente não pode estar na fé terminando o culto de domingo, querendo ir embora logo para assistir o Fantástico, para ver qual foi a escola de samba que ganhou. Não dá. Nós não podemos ficar vivendo na fé, na hora do culto, vendo o telefone para ver qual time fez o gol. A gente tem que viver a nossa fé sem nos apegar àquele passado que nós vivemos. A hora do culto é a hora do culto. Não há nada mais importante do que estar na presença do Todo-Poderoso, apresentando a Ele a glória que lhe é devida ao seu santo nome. Então, Marcos apresenta o que o Espírito Santo já tinha dito pelo ministério de diversos profetas, entre os quais Isaías, Ageu, Oséias, Zacarias, Malaquias. E é o que Marcos está apresentando. Então, de alguma forma, isso está mostrando que Israel falhou na missão. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, está mostrado que o Redentor, a descendência da mulher, vai vencer. E esta é a grande notícia. Mas quando Deus chamou o Abraão, anos mais tarde, Deus disse que através do Abraão seria abençoada toda a família da terra. Significa dizer que através daquela família de Abraão, todo mundo seria abençoado. E esta é a missão do povo de Israel: fazer conhecido o nome do Senhor e influenciar as demais nações por causa do nome do Senhor. Ocorre que Israel falhou porque acabou se enamorando do jeito de viver das nações que Deus mandou embora lá de Canaã para colocar eles no lugar. Deus disse: guardem-se para vocês não fazerem igual eles, porque eu tirei eles de lá porque eles fizeram essas bobagens aí. Quando chegar lá, não vai fazer igual a eles. Mas Israel fez. Então Israel falhou nessa sua missão. Então Deus disse pelo ministério de Isaías, pelo ministério de Zacarias, pelo ministério de Malaquias, que enviaria alguém para preparar um caminho. Só que no termo escrito não é preparar, o termo escrito é consertar, arrumar, é botar o caminho no lugar certo. E esta pessoa foi o João Batista. Então, havia um delírio nas pessoas que tomaram conta da religião daquele tempo, e eles se achavam melhores do que todo mundo. Tem uma briga feia, Mateus 23, vai lá, Mateus 23,
Pensa numa briga feia. Verso 2: Na cadeira do Moisés estão assentados escribas e fariseus. Ou seja, tem uma sequência de legitimidade. Observem e pratiquem o que eles dizem, mas não façam como eles fazem, porque eles dizem para fazer e eles mesmos não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e coloca sobre os ombros dos homens, mas eles nem com o dedinho querem mover. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Vai pregar, vai cantar, vai fazer qualquer coisa. O mais importante é quantos views terá no Facebook, no Instagram, não sei mais aonde. Faz para ser visto. Trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, amam as saudações nas praças, amam serem chamados pelos homens de Rabi. Rabi é mestre, professor. Mas vocês não queiram ser chamados de mestre, de professor, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. E vocês todos são o quê? Olha aí para o vizinho, dá a mãozinha bonita para ele. Paz do Senhor, irmão. Sabia que tem gente que se você chamar de irmão, ele se ofende? Tem que chamar ele de pastor, porque se não chamar ele de pastor, ele ficou ofendido. Como é que o senhor está me chamando de irmão se eu já sou pastor? Muitos anos atrás, muitos anos, entrou uma pessoa aqui, e aí o irmão, que tira os nomes lá, foi conversar com ele, e perguntou, o irmão é crente? Ele falou, não, sou pastor. Vocês todos são o que mesmo? Irmãos. São o que mesmo? Irmãos. Muitas pessoas escolhidas por Deus para alguma finalidade na obra do Senhor, às vezes se perdem porque se aliam ao mundo e a estas coisas do mundo, a essas coisas do mundo. Então, a primeira informação de que dispomos ao ler o livro de Marcos é que existem sistemas de religião, como existia naquele tempo, mas aquele sistema que estava lá não servia para ser o caminho do Salvador. Foi preciso chegar o João Batista para fazer isso. E o povo de Israel, que foi escolhido por Deus para abençoar todas as famílias da terra, falhou no seu trabalho. Então aquele sistema não deu certo. E eu falo com muito temor, com muito respeito. Deus enviou outro no lugar deles. Porque se Deus mandar um para fazer direito, essa pessoa fica namorando com o mundo e se apega ao poder e acha que aquele poder temporal é um meio de vida para que se locuplete da obra de Deus, Deus diz, tá bom, fica aí, mas eu não tenho nada com isso não. E é isto que o texto de Marcos ensina. Por quê? O povo ia até o deserto. Por isso João, quando se apresentou, disse, eu sou voz do que clama no deserto. Ele não disse, eu sou a voz que clama. Não,
Ele diz: eu sou a voz do que clama. Então ele é a voz de outro. E esse outro é que clama no deserto, e ele é a voz do que clama. Esse de quem ele está falando é Deus. Quem clama no deserto? Deus. E quem é a voz? O João. O caminho do Filho de Deus foi preparado por um homem simples, que tinha sobre si a graça de Deus, e ele não estava no templo, porque não podia estar, porque lá no templo estava Caifás e Anás, e eles se mantinham lá no poder alternado, e ele então ia para as periferias, os lugares mais afastados, onde ninguém queria ir, mas o povo ia atrás dele. E o povo ia atrás dele por quê? Porque a palavra de Deus estava com ele. Então veja, o mais importante não é o lugar, mas é saber se lá tem a palavra de Deus. Entendem? O povo que deveria deixar tudo preparado para a chegada do Senhor, escolheu se corromper com o poder temporal, como disse. Então, quando Jesus chegou, esses líderes religiosos se opuseram a Jesus. Por quê? Porque eles não estavam familiarizados com Jesus. Aliás, Jesus um dia disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Só que vocês não perceberam uma coisa, que são essas Escrituras que vocês examinam que testificam de mim. Ou seja, de Malaquias voltando até Gênesis, a Escritura que Jesus está falando é essa, de Malaquias para trás. Vocês examinam essas Escrituras porque vocês cuidam ter nessas Escrituras a vida eterna, e são elas que falam de mim. Ou seja, se a gente não encontrar Jesus no Velho Testamento, a gente está lendo a Bíblia errado. Entendem? Se a gente ficar enaltecendo o Gideão e os 300 dele, e esquecer que quem deu a vitória foi o próprio Cristo, figurado no pão, a gente está lendo tudo errado. Entendem? A Bíblia não foi escrita para enaltecer homem nenhum. A Bíblia é a carta do amor de Deus, revelando a graça de Deus para a salvação do ser humano. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus não foi pego de surpresa. Ageu capítulo 2, verso, acho que é 7, Ageu 2, 7. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, havia um desejo das nações de receber o Senhor, porém, Israel, em vez de preparar o caminho, preferiu ficar namorando com o sistema do mundo. Era necessário então enfrentar aquele sistema daquela época. E como é que Deus resolveu enfrentar aquilo? Mateus capítulo 11, verso 5. Vamos começar no verso 3, tá? Verso 3. Tu és aquele que havia de vir, ou a gente vai esperar outro? É a pergunta que o João pediu para os obreiros dele fazer para Jesus. Então Jesus respondeu: vai lá e contem para o João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Quais são essas coisas? Número 1, os cegos veem. Número 2, os coxos andam. Número 3, os leprosos são curados, limpos. Número 4, os surdos escutam. Número 5, os mortos são ressuscitados. E número 6, o evangelho está sendo anunciado para os pobres. Essas 6 coisas ditas para o João estariam informando o João de que sim, Jesus era aquele que ele estava esperando. Está ok? Está claro aí, gente? Então João fala como a voz do que clama no deserto. Essa voz do
que clama no deserto é o João. Marcos capítulo 1, verso 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João é a voz de Deus que está clamando no deserto. E por que ele está lá? Porque lá no templo de Jerusalém, onde estão Anás e Caifás, aquele povo não quer nada com ele. Aquele povo só quer viver do que a religião dá. Aquele Anás e aquele Caifás não estavam interessados em servir a Deus, estavam interessados em se servir das coisas de Deus. E Deus não combina com isso. Então Deus preferiu deixar eles lá com o templo e foi lá para o deserto. E quem é o servo dele do deserto? É o João. Porque a palavra de Deus não estava lá no templo, a palavra de Deus estava com o João. Então veja, Deus não se adaptou àquele sistema lá de Anás e Caifás, porque as pessoas se tornaram lá donos da religião. E quando um homem acha que é dono, Deus não tem gosto de ficar lá, entende? Então Deus foi com João para o deserto. E qual era a mensagem? Se arrependam, porque tem que endireitar o caminho do Senhor. Por que tem que endireitar? Endireitar porque está torto. Se está torto, vamos endireitar. Entende? Essa é a mensagem. Lucas capítulo 3, verso 2, vai lá. Lucas 3, 2, isso. Sendo Anás e Caifás, leiam essa palavra que vem em seguida. Parem um pouquinho. Não pode ter sumos sacerdotes. Não pode. Quando você lê a lei, era um sumo sacerdote, eleito por um ano, terminava, ele era colocado separado e entrava outro no lugar dele. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, da casa de Arão. Para ser sacerdote, poderia ser da tribo de Levi. Só que aí, está mostrando dois sumos sacerdotes. Mostra um conluio. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus Então a palavra de Deus não ficou com Anás e Caifás. A palavra de Deus veio com João. Por quê? Continua lendo. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Então, irmãos, quando você lê, quer ver? Vamos ver se eu vou achar para não errar muito aqui. O Zacarias era filho de o João Batista era filho de Zacarias. Só que ele era filho de Zacarias e também era filho de Isabel. E a Isabel era da família de Arão. Logo, o João Batista era da linha do sumo sacerdote. Só que Deus não deixou ele lá. Olha lá, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia,
um sacerdote chamado Zacarias. Ele era da ordem de Abias e sua mulher era das filhas de Arão. E o nome dela era Isabel. Gente, quer dizer que o João era sacerdote. E que ele, por ser desta família, estava na linha sucessória de sumo sacerdote. Entende? Só que lá no templo estão Anás e Caifás. Por quê? Porque quando Anás percebeu que Roma achou um caminho de dominar o povo através da religião, Roma queria então dominar o sacerdócio, o ministério. E como é que o poder político domina líderes de igreja? Pega o dedo polegar, o dedo médio e o dedo indicador, faz assim, ó. Aí balança assim, ó. Entendeu? Entendeu? Quando o poder político quer dominar, ele chama gente corrupta do meio da religião e compra din-din. Quando algum líder religioso, seja quem for, aceita receber recurso, seja de quem quer que seja, para apoiar esta ou aquela vertente, é corrupto e vai dar conta a Deus. Não retiro o que eu disse. Entende? Entende, gente? O templo estava corrompido, e isto se mostra naquela composição, porque havia 2 sumos sacerdotes, e não pode, é um só. Anás entendeu que a volúpia de Roma, por domínio, passava por dominar a cabeça do povo, e dominava a cabeça do povo através da religião. Então o que ele faz? Compra. Mas Deus não participa disso. Deus não participa disso. Ainda que as pessoas estejam fazendo as coisas em nome de Deus e dizendo que é pela causa de Deus, Deus não aceita isso. Por isso, um dia, Deus vai botar um monte de bodinho para o lado de lá e as ovelhinhas para o lado de cá. Aí Deus vai olhar para os bodinhos e vai dizer: show, vai. Aí os bodinhos vão dizer para ele: mas no teu nome nós profetizamos. Quem profetiza não é crente, não é? Aliás, estamos na moda do profeta, né? A igreja tem fases, né? Hoje eu recebi um documento do meu batismo, dia 21 de abril de 1979. 21 de abril de 79 eu fui batizado. Eu já vi um montão de moda na igreja. Nós estamos agora na moda do profeta. Todo mundo quer ser profeta. Um profeta quer ser maior do que o outro profeta. No teu nome nós não profetizamos. No teu nome nós não expulsamos demônio. Quem expulsa demônio não é crente, não? Obreiro. No teu nome nós curamos os doentes. Aí Jesus diz: meu nome, eu nem conheço você, vai. Eu estava com fome, você não me deu comida. Eu estava com sede, você não me deu água. Eu estava com frio, você não me deu uma blusa. E vai dizer que está fazendo em meu nome? Sai daqui. Mas como é que a gente pode saber se a gente não te deu? Qual foi o dia que a gente não te deu comida quando estava com fome? Então, quando você não fez isso para um dos meus pequenininhos, você não estava fazendo para mim. Vai. Olha para o vizinho. Glória a Deus. Põe a mão assim e fala: fica esperto, irmão.
tem um homem que eu amo muito e respeito muito. Amo muito e respeito muito. É um homem de Deus. Esse homem um dia estava num ambiente, chegou um senhorzinho para vender algum produto ali. Ele olhou para aquele senhorzinho e perguntou assim: quantos anos o senhor tem? E o homem falou lá a idade, era um senhor de idade. E o senhor está trabalhando? Preciso, né? Contou lá a história. Ele pegou, botou a mão assim, tirou um envelope que ele tinha recebido com dinheiro. Eu não sei quanto era. Na verdade ninguém sabe. Ele entregou aquilo. E aí os irmãos que estavam com ele, eu não estava, os irmãos que estavam lá, ouviram ele dizer assim: pode ser que seja Jesus, né? Pode ser que seja Jesus. Eu não esqueci mais disso. Às vezes, irmãos, a gente não se apercebe das perdas de oportunidade de servir a Jesus. Como é que a gente serve a Jesus? Servindo gente. A gente serve a Jesus servindo gente. Jesus vai olhar para a turma das ovelhinhas e dizer: vem para cá, vem morar comigo, vem na casa do meu pai, vem para cá, vem para cá. Um dia tive fome, você me deu comida. Um dia eu teve sede, você me deu água. Um dia eu estava com frio, você me deu uma blusa. Eles vão dizer assim: mas não lembro de ter feito isso para o senhor. Aí ele vai dizer: que quando você fez isso para um dos pequenininhos lá, você estava fazendo para mim. Olha para o colega e diga: entendeu, né, irmão? Olha que maravilha. O problema é que a gente vira crítico de tudo. No livro de Atos está escrito que a melhor coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, a gente precisa pensar. A gente é mais feliz podendo ajudar ou tendo que receber ajuda? A gente é mais feliz dando uma cesta básica para alguém ou tendo que esperar a cesta básica em casa? A gente é mais feliz contribuindo na hora da oferta ou quando a gente vai lá e diz: pelo amor de Deus, me ajuda que eu estou com as contas tudo lascado, atrasado? É mais feliz quem dá do que quem recebe. Olha aí para o colega e diga: entendeu? Então, Deus saiu do templo e foi lá para o deserto com João. E a primeira lição que a gente tira daí é que o reino de Deus é de Deus e não dos homens. Diga aí: o reino de Deus é de Deus e não dos homens. Se o reino de Deus é de Deus e não dos homens, quem manda no reino de Deus é Deus. Mas por que a gente vê tanta isso? Vê. Porque nem tudo que parece reino de Deus é reino de Deus. Todos os rituais do templo perderam o sentido, e perderam o sentido porque Deus já não estava mais lá para apreciar isto. E não estava mais lá porque as pessoas se mostraram inimigas da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Sabe quando uma pessoa é chamada na Bíblia de inimigo da cruz de Cristo? Filipenses, vai lá. Capítulo é 2 ou é 3? Eu acho que é 3. Verso 15 para frente.
Todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra forma, também Deus vai revelar. Mas naquilo a que chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos a mesma coisa. Sede também meus imitadores, irmãos, e tenham cuidado, segundo o exemplo que vocês têm na gente, pelos que assim andam. Por quê? Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo de novo, chorando, que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Continua lendo. O fim dessas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo por quê? Porque o Deus deles é o quê? O Deus deles não é o Deus do céu, é a barriga deles. Primeiro pensam em si, depois nas coisas de Deus. E a glória dessas pessoas, que essas pessoas amam a glória. Se você chamar certas pessoas de irmão, vai arrumar confusão. Eles gostam da glória, mas a glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas daqui. Mas a nossa cidade está onde? Olha que coisa engraçada. Volta um verso. Eles amam as coisas daqui, né? Há um montão de gente que briga por dinheiro e querem posição porque é ali que vão ter mais recurso, por ouro, né? Agora, verso 20. A nossa cidade está no céu, perfeito? Como que é a rua de lá? Rua de? O que a gente faz na rua? A gente não pisa nela? A turma briga por ouro aqui, nós vamos pisar no ouro lá. Olha para o colega e entendeu, irmão? A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa da minha pátria, hei de estar com Jesus meu Senhor. Não me julgue pobre, nem desamparado, peregrinando no mundo eu vou. Eu não sou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa. Então surge uma pergunta para a gente caminhar para o final. O que é esse tal de endireitar as veredas e preparar o caminho de que Marcos fala que o João dizia?
é que o caminho de Israel não estava certo. Porque como é que Deus vai combinar com aquela turma do Anás, com aquela turma do Caifás? Não dá. Porque a Bíblia diz que Deus não folga com a injustiça. Deus não folga com conchavos, com os romanos, com essa mistura que visa mais benefícios pessoais do que cuidado com o reino de Deus. Jesus não usaria aquilo, e ele não usa isso. Cinco pontos assim, né? Os zelotes gostavam da briga. O negócio de zelote é a briga, espada. Começa uma conversa na igreja, um pega uma cadeira e diz: vem cá que eu vou te dar uma unção da cadeirada. É zelote. Os fariseus gostavam de ter aquele conluio com os dominadores de Roma, né? Os saduceus gostavam da aliança com os dois lados, a depender da circunstância. Os publicanos prestavam serviço para os tiranos. Os essênios não queria nada, então fugia. Foram lá para as montanhas, para as cavernas. Foram eles que esconderam lá os escritos do Mar Morto, que a turma achou agora, início do século passado. Então, todos esses caminhos não eram direitos. Deus não vai participar disso. Por isso é preciso endireitar o caminho. E Jesus tem uma mensagem para todas as pessoas, mas só anda no caminho de Deus, porque o Salvador não vai combinar de andar num caminho torto, ele anda no caminho direito. Salmo 18, verso 30. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é? O caminho de Deus é? O caminho de Deus é? O caminho de Deus é perfeito. Mateus capítulo 22, acho que verso 16. Mateus 22, 16. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, Jesus não vai combinar com esse tipo de gente que bagunça a obra do Senhor. Então, irmãos, a mensagem de João, para começar a consertar o caminho, é: andem direito. Essa é a mensagem. Andem direito. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 3, versos 7 até 17. Capítulo 3, 7 a 17. O João dizia: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Essa era a palavra. Aí ele dizia mais: produzam frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? Significa que o arrependimento não é o fruto, ele gera fruto. Então a pessoa arrependida, ela gera fruto, ela vai viver de outro jeito, diferente do que vivia antes. E não comecem a dizer em vocês mesmos que vocês têm por pai o Abraão. Por quê? Até dessas pedras aí Deus suscita filho para Abraão. Fica achando que você é a última bolacha do pacote, porque não é. E também já está posto o machado na raiz da árvore, ou das árvores. E toda árvore que não dá bom fruto, ele está falando de fruto do arrependimento,
ela é cortada e é botada lá no fogo. E a multidão interrogava João, perguntando para ele: então o que a gente faz? Aí o João dizia: quem tiver 2 túnicas, percebeu que alguém não tem nenhuma, reparte. Quem tiver comida, está na crise, não sei o que, ajuda, faz uma cesta básica lá, ajuda alguém. Então vieram os publicanos. Publicanos são funcionários públicos da coletoria, da Receita Federal deles lá, e perguntaram pro João: o que a gente faz? E aí o João responde: não peça mais do que aquilo que vos está ordenado, ou seja, não aceita propina. Entendeu? Sim ou não? Ok. Aí chegaram os soldados, perguntaram também para o João: e o que a gente faz? E aí o João responde: não trata mal ninguém, não usa a sua farda para maltratar as pessoas, não fica achando que pelo teu poder você pode sair maltratando as pessoas, faz isso não. Volta lá no 14, meu filho. E contentem-se com o seu pagamento. Não fica querendo parar na blitz, procurando ver se o pneu está careca, para ver se o motorista dá um dinheirinho. Isso é pecado. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura ele era o Cristo, o João disse assim: eu estou batizando com água, mas depois de mim vem o mais poderoso do que eu não sou nem digno de desatar o cadarço do sapato dele. Esse que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Bom, o que João está dizendo? Eu batizo em água, que é o seu comprometimento, mas depois de mim vem um que batiza vocês com o Espírito Santo, que vai validar o compromisso e vai ajudar vocês a manter o compromisso. Entenderam bem? Sim ou não? Muito bem. Quando as pessoas do templo ficaram tortuosas, né? Deus resolveu usar, foi o João. Agora veja, Anás manchou o templo com as suas negociações políticas. Jesus preferiu não vir pelo caminho de lá, onde estava Anás e Caifás. Ele preferiu o caminho do deserto, porque não adianta ter suntuosidade longe da presença de Deus, que a glória desse mundo passa, o mundo passa, e a concupiscência do mundo passa junto com o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Enquanto isso, Deus estava clamando no deserto, e a voz dele era do João, e a mensagem do João não abria espaço para omissões, era o grito pelo arrependimento, pela santidade, santidade na vida prática. Volta lá no texto que nós estávamos agora, santidade na vida prática. Olha, mas antes, meu filho. Ah, Jesus de misericórdia. Isto. Os soldados chegavam, e o soldado dizia: o que a gente faz? E ele respondia: a santidade na prática é essa aí, ó. Olha para o colega e entendeu? Santidade vivida na prática. Vai no posto de gasolina, botou R$10 de combustível, não peça nota de 12. Santidade na prática.
É funcionário público? Não seja corrupto, não peça dinheirinho para aprovar um projeto. Santidade na prática. É soldado da rodoviária, sei lá, não para alguém para dizer: olha, cadê o triângulo? Está aqui o triângulo. Mas o botão não funciona, vou multar. Mas vai multar mas se você me der uma caixinha, eu não multo. Então, santidade na prática, no dia a dia. Foi no mercadinho, deu uma nota de 100, e aí a menina te deu troco como se a sua nota fosse de 200, não vai chegar na igreja contar um testemunho que você ganhou 100 reais. Isso é pecado, seu infeliz. Vai sair contando: olha, Deus colocou um dinheiro na minha conta, e depois alguém me ligou do banco, dizendo que a pessoa foi lá desesperada. Aí eu disse para o banco assim: olha, já está na minha conta mesmo, se vira aí. Então, seu infeliz, isso é pecado. Santidade é vivida na prática. Na hora que você vai se vestir, na hora que você vai trabalhar, na hora de você prestar o seu serviço, na hora que você vai fazer qualquer coisa, santidade na prática. Aliás, a Bíblia diz que nós fomos chamados para a santificação. Então, façam o que é certo. Só há uma saída para quem está no erro. E é o que João ensinava: confesse o pecado e se arrepende. Deixa. Porque o que confessa e deixa alcança, mas o que encobre a transgressão não prospera. Aí você diz: mas por que eu vejo um monte de gente ruim prosperando? Asaf também viu, quase desviou. Asaf quase desviou. Ele ficava vendo a prosperidade de gente ímpia e dizia: como é que pode um infeliz desse que faz tudo errado, prospera, está tudo certo na vida dele, e eu que ando aqui tudo certinho, parece que tudo é apertadinho. E isso ficou ruim para ele, porque está escrito lá no Salmo, que parece que o rim dele dava, sabe, cólica de rim. Quem já teve cólica de rim? Pois é, o Asaf parece que ficou com cólica de rim, olhando, porque ele disse que o rim dele dava picada nos rins, e se azedou o coração. Olha lá, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Por quê? Porque ele estava vendo a prosperidade de gente ruim. Mas isso perdurou até quando? Até ele entrar no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu o fim dessa gente, e ele falou: não quero isso para mim não. Entenderam bem? Então é preciso romper com tudo aquilo que representa o mundo, porque o mundo passa. O batismo não salva ninguém. O batismo nunca salvou ninguém. Mas a recusa do batismo pode condenar. Por quê? Porque o princípio do Evangelho é a obediência, nós lemos lá no início. E Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Ah, pastor, mas e o ladrão da cruz? Então, exceção não é regra. Não se pode fazer da exceção uma regra. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Então o batismo não salva, mas a recusa pode condenar. Por quê? Porque a gente precisa obedecer. É preciso romper com o mundo, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem disse isso? O Espírito Santo. Usando quem? João.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando se prega o arrependimento, o caminho está aberto. Então, para se viver no reino de Deus, é preciso viver em Cristo. E Cristo não vai viver no meio desse monte de porcaria. Às vezes, irmãos, a gente não para pensar que a santidade não é uma utopia. A santidade, ela precisa ser vivida na prática do dia a dia, todo dia. A gente tem que buscar a separação do mundo. Não é qualquer bebida que foi feita para a gente. Não é qualquer roupa que foi feita para a gente. Não é qualquer ambiente que foi feito para a gente. Não é qualquer palavreado que é o palavreado da gente. Não é qualquer site que é para a gente. Então, quando a pessoa encontra a graça de Jesus, essa pessoa começa a mudar. Quem aqui já foi bem pior do que é hoje? Então, a graça de Jesus vai mudando a gente. Um advogado bem velhinho, com número de ordem bem baixo, foi procurado por uma senhora dizendo assim: doutor, eu queria que o senhor me ajudasse a separar do meu marido, que eu estou com ódio dele, eu não aguento mais ele, eu não estou feliz, eu quero separar. E aí o advogado velhinho, experiente, disse para ela assim: mas só separar não é bom, você tem que separar e judiar dele, para ele sentir, para doer na alma dele. Ela falou: e como é que eu faço isso? Olha, vou te dar a receita. Por 6 meses, você trata ele bem, cuida bem dele, seja carinhosa, dê atenção a ele. Quando ele chegar, ao invés de virar a cara, recebe ele com carinho. Quando ele for trabalhar, dá um beijo nele. Bom, prepara as refeições, come com ele, e quando daqui 6 meses ele estiver apaixonado por você, aí você então diz que vai separar dele, que aí ele vai sofrer. Ela falou: assim combinado. Deu 6 meses, ela não volta, 7 não volta, 8 não volta. Lá mais uns meses, o advogado ligou para ela: mas e aí, senhora, a senhora não vai separar? Ela falou: não, eu descobri que meu marido era maravilhoso. Aí eu disse: não, é que a senhora se tornou uma esposa maravilhosa. E aí é correspondência. É isso que a graça de Deus faz com a gente. A graça de Deus melhora a gente nos relacionamentos, na vida, na história. Porque quando a gente está longe da graça de Deus, a gente só vê defeito no outro. Mas quando a graça de Deus atua na gente, a gente começa a ver os próprios defeitos e se corrigir. Quando a gente lê sobre as vestes do João, a gente pensa no seguinte: lá no templo, as vestes eram de luxo. E Deus, para se contrapor aquilo, fez o João vestir de uma roupa feita de pelo de camelo. Eu nunca vi, mas deve ser esquisito. A comida que um sacerdote comia, vocês todos devem lembrar, né? A comida que os sacerdotes comiam era lá do templo. E o João, como vocês viram, ele era da família de Arão, portanto da linha de sumo sacerdote. Mas Deus fez ele comer mel silvestre e gafanhoto. Só para dizer: vocês pensam que é isto aí que revela que eu estou aí? Não, eu estou lá com ele.
Então, quando a gente lê que a veste, a roupa de João era diferente, a gente precisa entender o que Jesus está querendo ensinar. Lá no livro de Lucas, Jesus diz assim: o que vocês saíram para ver? Foi um homem vestido de linho? Não, esses homens ficam lá nos palácios. Mas o que vocês saíram para ver? Foi um profeta? Sim, eu digo que é mais do que um profeta. Mais do que um profeta. Porque de nascido de mulher, nenhum é maior do que ele. Nem o Anás, nem o Caifás, nem a turma de lá. Agora veja, irmãos. A Bíblia diz que João veio no espírito de Elias, no entusiasmo do Elias, na forma de ser do Elias. Quando a gente percebe isto, o Elias foi o único que botou o dedo no nariz do Acabe. Nenhum outro profeta teve essa coragem. E quando Elias botou o dedo no nariz do Acabe, ficou feia a coisa para o lado dele. Mas Deus cuidou dele, na beiradinha do rio, lá na casa da viúva, lá no buraco. Deus cuida. Olha para o colega e diga: se você andar direito, Deus cuida de você direitinho. Deus cuida de você direitinho. O João fez igual o Elias, botou o dedo no nariz do Herodes. Do mesmo jeito que o Elias botou o dedo no nariz de Acabe, o João botou o dedo no nariz do Herodes. Não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão, a Herodias, né? A menina pediu, foi a cabeça dele, ele morreu. Só que o João está lá naquela rua de ouro, de muro de cristal, ele está lá na nossa cidade, enquanto aquela turma lá, não sei onde é que está não. Então, irmãos, a santidade deve ser vivida na prática. Quando Deus diz para preparar o caminho, todas as vezes que nós queremos um upgrade, um avanço na vida, nós precisamos preparar o caminho. E preparar o caminho significa consertar tudo que está torto, se aprumar e viver a santidade na prática do dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua história, no seu trabalho, no ministério, na vida, em tudo. Se você se decidir, Deus vai te ajudar. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus.